Bull Terrier. Bull Terrier inglês é uma raça de cães de origem inglesa, idealizada por James Hinks a partir de cruzamentos entre o antigo Bulldog, English White Terrier e Dálmata, nos anos 1850. A história. O Bull Terrier inglês é uma raça cuja ancestralidade está atrelada aos combates de cães na Inglaterra, apesar de não ter sido desenvolvido para este fim. No século XIX, os antigos Bulldogs eram utilizados em combates contra touros, prática chamada bull baiting. Uma vez implementada a lei que proibia as lutas de animais em 1835, iniciaram-se clandestinamente as lutas apenas entre cães. Como os Bulldogs mordiam e sufocavam até o término do combate, mas careciam de rapidez e agilidade, os mais aficionados por este esporte, entre aspas, começaram a cruzá-los com cães mais ágeis e valentes, os Terriers ingleses, caçadores de lobos e raposas. Sob o nome de Bull Terrier, surgiram os primeiros exemplares do que posteriormente viria a dar origem a 4 novas raças, incluindo Staff Bull, Pit Bull, Irish Staff, dentre elas o Bull Terrier inglês. Na década de 1860, o criador James Hinks cruzou um Bull Terrier com Dálmata e com English White Terrier, utilizando especificamente este terrier, considerado de beleza, procurando estabelecer a cor branca, e apresentou o resultado em uma exposição canina, conquistando admiradores. Posteriormente, Hinks passou a introduzir o Whippet e o Pointer espanhol na criação, para agregar elegância, e o Collie e o Borzoi para modificar a cabeça. Logo, o novo cão produzido, e chamado de Bull Terrier inglês, popularizou-se por sua aparência chamativa, com a característica cabeça oval com olhos triangulares, e serviu de companhia dos ingleses de classe média até o salão dos nobres. A raça foi registrada pela primeira vez em 1887 pelo The Bull Terrier Club e teve enorme sucesso e tradição nas exposições caninas por sua beleza. Características. Fisicamente apresenta uma estrutura forte e sólida, musculosa e simétrica, de expressão viva na face. Possui 2 variedades, Standard e Miniatura. É conhecido por sua inconfundível cabeça oval sem stop, com olhos triangulares. O Bull Terrier tem o temperamento classificado como equilibrado, disciplinado e amável com as pessoas. Sua versão miniatura, entretanto, é qualificada como mais agressiva com outros cães, embora seja eficiente como animal de guarda, adaptando-se bem, inclusive, ao ambiente urbano. Na escala de obediência de Stanley Coren, publicada no livro A Inteligência dos Cães, o Bull aparece na colocação 66 das 79 raças pesquisadas. Entre os principais problemas de saúde causados pela seleção artificial que apresenta está a surdez. Pitbull é uma abreviação de American Pit Bull Terrier, uma raça canina de origem norte-americana, originalmente criado para o combate. O Pitbull destaca-se atualmente como um cão atleta e cão de caça. O Pitbull é um cão de porte médio e descendente do Bull Terrier, cães que eram fruto do cruzamento direto entre o antigo Bulldog inglês e o antigo Terrier inglês. O Bull Terrier foi criado nas Ilhas Britânicas para a caça e para o combate, e geralmente é creditado como o único ancestral do Pitbull. O reconhecimento da raça. No Brasil, a raça é reconhecida oficialmente pela CBKC e pela UCB. Já nos Estados Unidos, é reconhecida por várias entidades, tais como UKC, ADBA. A raça foi reconhecida oficialmente pela primeira vez em 10 de fevereiro de 1898 pelo UKC. O primeiro cão registrado era um exemplar chamado Bennett Ring. No Brasil, os primeiros cães chegaram ao Brasil entre o final dos anos 70, no Rio Grande do Sul, e início dos anos 80, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, só em 1986 é que foi importado o primeiro cão, era um macho chamado Playboy, porém a grande popularidade da raça só veio acontecer no final dos anos 90. A história. No século XIX, no Reino Unido, os esportes sangrentos, combates que envolviam animais, eram muito populares e apreciados. Dentre esses esportes, o mais popular era o bull baiting, uma prática sádica em que os antigos bulldogs eram usados para atacar touros trazidos a uma arena em frente a um grande público composto por várias classes sociais. O touro ficava amarrado por uma longa corda e os cães atacavam, evitando coices e chifradas, agarravam o seu nariz ou orelha e seguravam-se até que o touro caísse.
Os súditos e a realeza da época compareciam a esses espetáculos sangrentos em busca de diversão, na tentativa de distraírem-se da pobreza e das doenças de seu tempo. Contudo, uma nova opinião pública forçou o governo a tomar uma medida. Em 1835, o parlamento inglês proibiu todos os esportes sangrentos, incluindo o popular bullbaiting. Uma vez que o bullbaiting foi banido, os criadores que apreciavam as qualidades combativas dos antigos bulldogs utilizados nesses eventos voltaram sua atenção para a briga de cães, que apesar de proibida era fácil de esconder, as famosas rinhas. Começaram utilizando o antigo bulldog, mas percebendo que lhes faltava mais agilidade, cruzaram-no com o antigo terrier inglês e produziram cães conhecidos como Bull Terrier, que eram animais de porte médio com extrema força, dotados de maior agilidade que os bulldogs e com grande resistência física e persistência. Um cão que cumpria todas as expectativas dos criadores de cães de briga. Na rinha, o Bull Terrier mostrava bravura, alta tolerância à dor, determinação, afeição e lealdade ao seu dono. Posteriormente, entre os anos 1845 e 1850, parte desses cães Bull Terrier foram levados por imigrantes do Reino Unido, principalmente por irlandeses, e de outras regiões das Ilhas Britânicas para os Estados Unidos, onde foram utilizados como cães de boiadeiro, cães de luta e de caça pesada, caça a javali, por exemplo. Em solo americano, o Bull Terrier foi aperfeiçoado, dando origem à nova raça. Em 1898 foi reconhecida pela UKC com o nome de American Pit Bull Terrier. Após o reconhecimento, a raça passou a ser cada vez mais utilizada em rinhas, atingindo o auge entre as décadas de 1920 e 1970. As características do Pitbull, do American Pit Bull Terrier. As características essenciais do American Pit Bull Terrier, segundo o padrão oficial da raça descrito pela UKC, são a resistência e a autoconfiança. São cães com alto nível de energia, não devendo assim ficarem presos num espaço pequeno, muito menos em correntes curtas. São cães destemidos, inteligentes e precisam de bastante exercício. Em relação às características físicas, de acordo com o padrão UKC, a correta proporção entre o peso e a altura é mais importante que as medidas exatas. Porém, é preferível que os machos pesem entre 15 e 27 kg e as fêmeas entre 13 e 22 kg e que possuam entre 43 e 53 centímetros na altura da cernelha, sendo as fêmeas mais baixas que os machos. Já o padrão elaborado pela ADBA e que possui um limite de peso oficialmente pré-estabelecido, relata que um pitbull condicionado deve pesar exatamente entre 13 e 34 quilos, machos ou fêmeas. A altura deve ser proporcional ao peso. Os cães não devem ser pernaltas e nem muito pesados para seu tamanho. Possuem musculatura aparente, transparecendo força e agilidade. Quanto à trufa, as narinas dos cães, há duas colorações: Red Nose, nariz vermelho, e Black Nose, nariz preto. Na pelagem, todas as cores são aceitas, exceto o merlot. As cores de pelagem mais comuns são vermelho, marrom, preto, fulvo, e o albinismo é desqualificado, porém o leucismo é aceito. Nos olhos, inclusive, a cor verde é aceita. No entanto, o azul é completamente abominado. Cães com olho de cada cor são desqualificados. As orelhas são normalmente cortadas. Acompanhe meu segundo vídeo do canal, que vocês vão saber a minha posição sobre isso e como eu fiz a conchectomia nos meus cães. Mas em estado natural, elas são de inserção alta e aceitável, semi-eretas ou em formato de rosa. Temperamento: são cães que se apresentam dóceis com humanos, porém podem apresentar agressividade contra outros cães, característica comum em cães do grupo Terrier. So no